A paz esteja convosco. Projeto leitura de toda a Bíblia, começando pelo livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o começo de tudo, a criação dos céus e da terra e de tudo que nele há. Capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse-lhe Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia, e as trevas de noite. Houve a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento, e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento dos céus, e houve a tarde e a manhã do segundo dia. E disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca Deus chamou terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza-se a terra ervas que dê semente, e árvores frutíferas que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve a tarde e a manhã do terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles por sinais para as estações e para os dias e anos. Sejam para o luzeiro no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E também fez estrelas, e colocou o firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite. Fizeram separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve a manhã e a tarde, quarto dia. Disse também Deus: povoe-se as águas de enxames de seres viventes, e voe aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, dos quais povoaram a água segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multiplique as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza-se na terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, aves selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E Deus fez animais selváticos segundo a sua espécie, e animais domésticos conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse: façamos o homem a nossa imagem, e conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus
pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e a mulher os criou. E disse, e abençoou, disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse: Eis que eu tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há o fruto, que dê semente. E isso vos será por mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, e toda erva verde, lhe será para mantimento. E assim o fez. E viu Deus que isso era bom. E houve a tarde e a manhã do sexto dia. Capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que fizera, descansou nele e disse toda a obra que tinha feito. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou toda a obra que o Criador fizera. Deus vos abençoe. Uma história da criação do mundo, que conta a história, como começou o princípio de todas as coisas. Não deixe de se inscrever no canal, tá? Vamos com o projeto Leitura da Bíblia Completa. Até o próximo dia. Deus o abençoe.